Aí continuando aqui, gente, na parte 2 é que o celular é, descarregou, né? Aí vamos continuar aqui. Então, como eu havia falado, né? Eu fazia já mais de 4 anos de natação, né? E eu venci o medo, né, da água, na piscina, né? Mas o mar ainda me apavorava. E o professor, como eu havia falado, ele era muito competitivo, então ele desafiou a nossa turma, né, para fazer uma travessia lá no Guarujá, né? E fomos lá, né, nós pro Guarujá, treinamos, né, mais ou menos umas 4 semanas, mais ou menos, numa piscina semiolímpica, né? Treinamos situações adversas que poderiam ocorrer, né, durante a prova, né? Para tentar amenizar, de repente, né, algum impacto de que a força da natureza pode vir, né? De repente uma onda maior, alguma coisa assim, a gente nunca sabe. O mar é uma situação imprevisível e essa situação de imprevisibilidade é que me deixava mais com medo, né? Então, mas assim, a gente treinou algumas situações e aí estavam nós lá, né? Para fazer essa travessia, né? E chegou no dia da prova, né? A gente fomos, soltaram, né, as baterias, né? Tinha algumas pessoas de uma idade menor, mais menores, né? Que foram primeiro, depois veio a nossa vez, né? E aí colocaram tipo uma faixa assim, né? E soltaram a faixa e deram tipo como fosse um tiro, né? Uma largada, né? Soltaram a largada. E a gente foi correndo para dentro do mar. Fato é assim, gente, que eu não sei como, né? A gente estava correndo, aí chegou uma hora que a água bateu aqui, e na minha mente já veio aquele negócio, puxa, e agora? O que eu vou fazer? Eu só sei que eu não pensei mais em nada. Eu falei assim, não, já cheguei até aqui, não vou voltar atrás. A vontade era de desistir, mas eu não vou desistir. Ah, mas você pode morrer, mas eu não. Eu vou, que eu morra, mas que eu morra realizando algo que eu estava querendo realizar, ou seja, vencer aquele medo. O meu objetivo não era simplesmente a travessia em si, era vencer o medo do mar, aquele gigante transponível. Eu sei que quando a água chegou a bater aqui, eu falei assim, não, agora só fui. Gente, comecei a dar as braçadas e fui. Fui. Aí, resumindo a história, terminei a prova, né? Só que a prova, normalmente as pessoas terminaram em 6 a 10 minutos. Eu terminei em mais de 16 minutos, né? Eu levei muito tempo, né? Porque eu tive até uns acidentes de percurso aí, né? Tive câimbra no meio da prova. Imagina, pessoa com medo, né? Eu tive câimbra. Ou seja, depois eu até passo para vocês em um documentário, alguma coisa assim, que eu vou relatar mais detalhes nesse sentido das coisas, dos, dos acidentes de percurso que eu tive no meio da prova, né? Mas isso fez com que eu terminasse em mais de 15 minutos, quase 16 minutos de prova. Mas ganhei a medalha de participação e, ou seja, acabei vencendo a situação. Então essa é a história que eu passo para vocês. O medo existe sim, ele nos apavora, mas a gente precisa agir apesar do medo. Né? O valente não é aquela pessoa que não tem medo. O valente é aquela pessoa que age apesar do medo. Né? Por trás do medo sempre tem uma grande conquista, sempre tem uma vitória, tem uma coisa extraordinária que você vai vencer. Por exemplo, nesse caso mesmo, né? Eu venci o medo. Pessoas que tenham medo de mar, medo de água, eu vou poder auxiliar essas pessoas, né? E não só para minha autoestima, né? Para minha autoconfiança de eu ter vencido, mas também agora poder ajudar as demais pessoas, né? Esse é o intuito da gente, né, pessoal? Nesses conteúdos. Então, esse era o medo de água que eu tinha, depois, consequentemente, o medo do mar, e eu acabei vencendo, né? Agora eu ainda tenho um medo aí, que é o medo de pular de paraquedas, mas eu vou vencer ainda esse medo. Inclusive tem uma amiga minha lá da academia, a personal, que ela já pulou de paraquedas
Ela, o Bruno e mais um pessoal da academia, né? E ela vira e mexe quando eu toco no assunto, ela me incentiva, né, a vencer esse medo, mas ainda consequentemente vou ser realista, vou falar a realidade para vocês, gente, ainda tenho medo, né? Então eu tô preparando psicologicamente, né? Mas eu vou vencer esse medo, sim, com certeza eu vou vencer. E tem outros medos também, né? Quando eu tive o problema de saúde, eu tive medo, né, de literalmente morrer, né, de ser o fim da linha. E eu acabei vencendo também. E como alguns eu já coloquei alguns conteúdos relacionados a isso, com como que eu venci esse medo, né, com com o problema de saúde também, né? Então, gente, esse era o intuito que eu queria passar para vocês, essa situação. Muitos de vocês aí, com certeza, têm os seus medos, né? É importante, como eu falei para vocês, é importante você vencer esses medos. Mas, Mateus, nossa, me dá frio na barriga. O meu medo é de falar em público. Eu até concordo com vocês, eu até é, já li situações, documentários sobre esse sentido, né, que já está provado, né, que o medo de falar em público só perde para o medo da morte, né? E por que que normalmente a gente tem esses medos, né? Por si só, é o medo de, não é de falar em público, né, gente? Ou digamos assim, é o medo de falhar em público, né? Esse é o seu medo. Porque se você tivesse a certeza que você não ia falhar diante de uma palestra, uma coisa, com certeza você ia lá, ia fazer o que você tem que fazer e acabou, né? Ficar lá 1, 2 horas lá no palco, passando os seus conteúdos e acabou. Mas o medo das pessoas é de falhar em público e você ser julgado pelas demais pessoas. Então, o medo, o julgamento das pessoas faz você travar e você bloquear de fazer algo, né? E algo importantíssimo. De repente, a pessoa tem um puta de um potencial de ser um grande palestrante, né? De ser um grande orador, ser um líder de alguma coisa, e no entanto, o medo bloqueia ela para que ela desenvolva essa habilidade, né? Então, por isso é importante, gente. O frio na barriga você vai ter, né? Inclusive, eu já vi situações, né, de grandes palestrantes, pessoas que são renomados, altamente premiados, né, pelo mundo afora, e, e eles confidenciar realmente que ainda eles têm um frio na barriga, né? Porque isso é do ser humano, né? O nosso corpo entra nesse módulo, né? Que é algo novo, né? De repente pode. Como assim, né? Os palestrantes, a pessoa já tem muita experiência em falar daquele assunto, mas eu sei que acontece que às vezes pode aparecer uma situação nova, então o nossa mente, o nosso corpo, ele já entra nesse autodefesa para que de repente pode acontecer algo diferente, mas pode acontecer, não significa que vai acontecer, mas ele acaba automaticamente bloqueando a pessoa para que a pessoa não haja e não faça o que tem que fazer, né? E com medo você já a nossa mente está tentando nos proteger, né, gente? Na verdade é isso. Só que ela tentando nos proteger faz com que a gente não cresça também, né? Então como, você vai ter muito sucesso, vai crescer na sua vida financeira, na sua vida profissional, em qualquer área for, desde que você vença esses seus medos, né? Não tem como você vencer se você não superar esses medos. Tá ok, gente? Então esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Eu tenho certeza que foi um conteúdo altamente relevante. Tenho certeza que com essas minhas histórias aí, eu coloquei verídicas para vocês, vocês possam absorver essa história e de repente é algo que vai identificar com vocês, né? Algum medo que vocês têm. E estamos aí, gente. Precisar tirar alguma dúvida, estou bem presente aqui no Instagram, no YouTube também agora, né? E no WhatsApp, né? Então, se tiver surgir dúvidas, pode me chamar lá que estou aqui à disposição na medida do possível, né? E
tempo, como é uma coisa muito preciosa, hoje em dia tá difícil, né, gente? Mas assim, eu consigo arrumar um tempinho para a gente responder algumas perguntas, algumas dúvidas que todos nós temos, tá bom? Então fique com Deus. Eu tenho certeza que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária. Uma ótima semana a todos. Tenho certeza que semana que vem a gente vai preparar um conteúdo relevante para todos nós novamente, tá bom, gente? Fica com Deus e até semana que vem.